Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo, pela Rádio e TV Novo Tempo. De acordo com dados do Fórum de Segurança Pública, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Mas apenas 35% das agressões são registradas, o que pode aumentar e muito esse número em termos reais. E as opiniões são contrárias quando se tenta justificar esse tipo de agressão. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha essa semana afirmou que 1 em cada 3 brasileiros culpa a mulher em casos de estupro. 42% dos homens acham que a mulher que se dá ao respeito não é estuprada. E 85% das mulheres brasileiras temem a violência sexual. São números fortes e bastante expressivos, né? E esse é um assunto polêmico que várias vezes a gente vê esse tipo de discussão na mídia e a gente vê uma polarização muito grande, né? A gente vê talvez a grande maioria das pessoas dizendo que não tem nada a ver essa história de que a mulher é culpada pelo estupro que ela sofre, mas, por outro lado, algumas pessoas, e a pesquisa mostrou um número expressivo, acreditam que sim, a mulher tem culpa pelo comportamento, pela forma como ela se veste, inclusive, né? Ela pode ter culpa quando com essa tragédia acaba acontecendo. É muito preocupante um resultado de uma pesquisa como essa. Apontar que 1 em cada 3 brasileiros pode pensar que a mulher pode ser culpada por uma situação de estupro. Porque, quando fala isso, geralmente está falando da questão da roupa que a mulher está vestindo, etc. Mas teve uma vez que eu não lembro quem falou, não sei se foi a Suzane aqui num programa ou se eu vi em algum lugar, que fala o seguinte: você só entende a dificuldade, e eu não vou conseguir entender, o Hélio não vai entender, e nem você vai entender isso, mas o que é ser uma mulher numa situação de risco se você é uma mulher? Porque imagina o seguinte, pergunta para qualquer mulher como ela se sente se ela está, de repente, à noite andando numa rua, uma rua que de repente está vazia assim, à noite, e de repente ela vê 2 ou 3 homens vindo na direção dela. Só uma mulher vai entender o que é o medo de uma situação dessa. Porque se você é homem e você está andando numa situação como essa e você vê outros 3 homens, talvez você, de repente, dependendo de como são aqueles homens, você pode ficar com medo de ser assaltado ou não, etc. Mas uma mulher, numa situação como essa, se sente muito vulnerável, acho que essa é a palavra. Eu não tenho como sentir isso, mas eu ouvi alguém falando isso e me despertou Eu ouvi, a Suzane falou isso. Acho que foi a Suzane que falou uma vez? Provavelmente, porque é um pensamento meu, então possivelmente tenha sido eu. A gente pode transferir isso, Leite, para uma situação assim: quem é que não tem medo de quem tem mais poder ou que seja mais forte? Se a gente estiver numa selva, a gente vai ter medo, obviamente, de um animal que a gente sabe que a gente não vai conseguir vencê-lo. E se a gente for levar para o mundo dos negócios, a gente sempre teme quem tem mais poder que a gente. Então, a gente pode tentar um pouco transferir essa sensação, porque por mais que você esteja num lugar e você vai se sentir vulnerável diante de homens delinquentes, é muito difícil comparar esse sentimento que a gente tem de vulnerabilidade diante de um homem nessa situação de estupro, por exemplo, entendeu? Eu acho que assim, a gente tem medo de da roupa que a pessoa tá vestindo, pelo fato da mulher ser mulher. Agora, desculpa, isso aí, não, achei interessante, porque a pesquisa mostrou nesses 35% que dizem, não é que esses 35% dizem, não, foi estuprada porque teve culpa, mas é indiretamente a culpa. Não, também olha, é aquela frase, não, também olha como é que se veste, também olha com quem anda, claro. Olha onde é que ela estava. Então, é aquela culpa indireta. Mas as mulheres que são estupradas, infelizmente, você falou, a cada 11 minutos uma no Brasil é estuprada, todas elas não estavam usando mini saia, todas elas não estavam exibindo o corpo. Acontece, como recentemente, eu encontrei aqui na Novo Tempo outro dia, a Isabel Passos, que vem de vez em quando no programa da Darleide Alves, e ela estava triste porque naquele dia em que ela estava aqui, 2 conhecidas de uma filha dela haviam sido violentadas e depois ainda assassinadas. As 2 meninas estavam indo para o trabalho, com roupa social, indo para o trabalho de manhã e foram abordadas e atacadas. Quer dizer, não cabe isso de dizer que é a roupa que causa. De forma alguma. Eu acho que de jeito nenhum essa afirmação é uma coisa que a gente pode levar em consideração. Agora, o que eu fiquei bastante assustado com a informação também é que o Leite separou aqui muito bem, né?
olha, talvez nós três aqui a gente não consiga entender a profundidade desse medo, porque a gente nunca sofreu essa consequência e a gente não sofre essa possibilidade. Agora, 32% das mulheres que foram ouvidas na pesquisa também concordaram, dizendo que a culpa realmente é das mulheres quando elas são estupradas. Não só homens pensaram isso. Sabia que quando eu ouço isso vindo das mulheres, eu fico muito, mas muito arrasada? Mas o que acontece, Suzane, é que isso é fruto de uma sociedade um pouco machista, né, que a gente vive. E esse machismo, e aqui, olha, quando eu digo machismo, eu não estou querendo dizer que o feminismo que é amplamente pregado por aí é uma coisa que eu estou me filiando, é uma coisa que eu concorde. Eu acho que existem abusos, existem excessos, tanto no pensamento extremamente feminista, claro, quanto, obviamente, no pensamento extremamente machista. Mas o pensamento machista, ele não está só na cabeça dos homens. Ele está também na cabeça das mulheres, porque elas foram criadas nessa cultura que é extremamente machista. Essa pesquisa ela mostra ainda que entre as pessoas mais jovens, a aceitação dessa verdade de que o estilo da mulher, a roupa que ela usa, vai causar que ela seja vítima, é menor entre jovens e é menor entre pessoas que têm mais educação formal. Quer dizer, é o que você está falando sobre uma mudança de pensamento, de cultura que precisa ser implementada. O povo fala aí sobre cultura do estupro, né? Quando se fala sobre cultura do estupro, é disso que está falando, sobre esse pensamento em que o menininho é criado desde cedo com aquela estigma de que isso aí é o pegador, hein? O pai tem um filho e fala, você que tem uma menina, se prepara, hein? Tô criando aqui meu garanhãozinho, hein? Quer dizer, parece até que é uma coisa que não vai causar problema nenhum. Uma brincadeira de leve, mas esse tipo de coisa é um reflexo de uma cultura que é fortalecida constantemente com esse tipo de atitude. E vai formando a cabeça dessa criança, porque não precisa estudar muito de psicologia para saber que a gente sempre quer atender a expectativa dos pais. Então, se o filho está crescendo ouvindo isso do pai, ele está pensando, bom, eu vou ser o garanhão mesmo. E o que passar na minha frente está passando porque eu preciso pegar mesmo. Sim. Essa é uma cultura... E se estiver se exibindo é porque está querendo. É uma brincadeira antiga que a gente ouve aí, e tudo essa aí do cara ser garanhão, mas ainda mais no contexto atual, onde a gente tem um número alto de homossexualismo, eu já vi muitos pais incentivando isso nos filhos, homens, com medo de que eles se tornem homossexuais, estão garantindo ali a masculinidade deles. Agora, tem um outro dado dessa pesquisa que ele é muito impactante, inclusive ele é meio conflitante com o fato de 35% das mulheres, 32% eu acho das mulheres falarem que a mulher pode ser considerada como responsável por um possível estupro. É que 85% das mulheres, ou seja, praticamente 9 em cada 10 mulheres brasileiras, temem ser violentadas sexualmente. Então, quer dizer, desses 85%, ou melhor, desses 100%, tem 85% que tem medo. E desses 100%, 35% acham que pode a mulher ser considerada como responsável. Ou seja, em algum momento, essas porcentagens se batem aí. Então, tipo, pode ser que tem mulher que tem medo de ser violentada sexualmente, mas acha também que a mulher pode ser responsabilizada por isso. Eu acho que talvez até o número muito incipiente de denúncias seja fruto disso, né? Eu li ali, são 35% só dos casos de estupro que são denunciados. Veja, é menos do que a metade dos casos. É porque tem a vergonha, né? A vergonha da mulher de falar assim, puxa, eu fui estuprada, eu prefiro deixar isso aqui e tal. Pode ter culpa também, um sentimento de culpa, às vezes, pode vir pela pessoa, porque isso causa uma alteração psicológica, física, é uma coisa absurda, né? E vale lembrar que muitos desses casos, eles acontecem dentro de casa, e eles acontecem praticados por familiares, 70% dos casos. Então, até essa história que a gente estava simulando aqui, né, um ambiente, a pessoa está andando na rua, de repente encontra ali, está vindo um homem na sua direção, essa mulher não vai saber o que pode acontecer, é alguém de bem, ela está correndo um risco. Em 70% dos casos, isso acontece dentro de casa e entre familiares, um local onde deveria ser, onde você deveria se sentir protegido, onde você deveria ter um ambiente agradável, a pessoa pode estar sofrendo um estupro. Esse 70% dos casos, inclusive, se faz com crianças e adolescentes.
Eu não sei se vocês se lembram, mas uma vez, quando a gente discutiu sobre esse assunto, eu lembro que foi uma pesquisa ou declarações assim de algumas vítimas, que quando elas chegam para depor, na própria delegacia elas já sofrem esse preconceito, porque ali na hora de fazer o boletim de ocorrência, sempre tem a pergunta, qual era a roupa que você estava vestindo e onde você estava? Então, ali já na própria delegacia, elas já se sentiam assim, tipo, esse preconceito, não sei que palavra que eu posso usar, de que haveria a possibilidade dela ser culpada, entendeu? Mesmo sendo vítima. Essa culpa já está ali, né? Já está ali na própria delegacia ao perguntar que roupa que você estava vestindo. É como se você chegasse na delegacia e para relatar, sei lá, o furto do seu carro. E aí, de repente, entre as perguntas pudesse estar assim, tipo... Você trancou o seu carro? Ou você estava andando de uma maneira, sabe? Tipo, você sabia que esse bairro era perigoso ou alguma coisa do tipo. Então, tipo, é como se Sim. parte do processo desse crime tivesse uma porcentagem de responsabilidade sua, né? E é interessante porque a gente tem esse costume mesmo, Leite, de ter esse tipo de pensamento. A polícia faz esse tipo de orientação. Olha, sei lá, na Avenida Paulista, é um dos lugares onde mais se furtam celulares no Brasil. Então, a orientação, infelizmente, não é use o seu celular com tranquilidade porque a lei vai garantir a sua proteção, não. A orientação oficial é tome cuidado, né? Evite pegar o celular na mão enquanto estiver andando na rua, nesses lugares perigosos. Quer dizer, a vítima tem que cuidar da própria segurança porque não existe a segurança institucional. E se ela for roubada, ainda ela é culpada. Quem mandou estar falando no celular? Você também vai tirar o celular do bolso aí no meio da rua, você sabe que essa rua aí tem sempre algum marginalzinho passando e esse é o pensamento que é transferido para tudo, inclusive para esse caso de Porque se for assim, então tipo, Hélio, violentadas. se eu tô com fome, eu vou roubar comida ali. Se eu estou passando necessidade, então eu posso assaltar alguém e pegar dinheiro. Porque se eu estou vendo essa mulher e quis ela, eu posso pegar ela, entendeu? Porque já que ela está sendo vulnerável. Tipo, eu precisei de dinheiro. Aí um cara tá lá com a carteira assim do lado, eu vou pegar. Ele que deu bobeira. Tipo, a culpa não é minha, entendeu? Você tá vendo do outro lado da moeda. Do outro lado da moeda, obviamente. E criminoso. nisso a gente ainda não... A gente falou do estupro e eu penso que essa pesquisa deve ser... Não sei se está aí junto com a pesquisa. Os abusos que a gente sofre verbais, que isso já é... horrível essa situação, e fora aqueles abusos que acontecem muito em metrô, por exemplo, né? Não sei se eu posso dizer aqui as acochadas, entendeu? Ou quando você está num lugar assim que tem muita gente, o cara passa perto de você, que é justamente para poder... Contato físico. Exatamente. Fora esses casos assim que a gente já se sente numa situação extremamente horrível. E a gente vai fazer o quê? A situação pode ficar mais perigosa ainda, né? Se tentar devolver a violência com a violência, porque é aquilo que a gente estava conversando. Infelizmente, a maioria das mulheres não tem a mesma força que a maioria dos homens vai ter. Eu estou dizendo a maioria porque existem casos extremos aí, né? Mas a mulher está nessa situação vulnerável. Agora, eu volto a falar, 70% dos casos acontecem em casa. Né? Não acontece... você não tem como se defender muito disso, né? Não acontece na rua, não acontece no metrô, acontece dentro de casa. E é com o menor, como você disse, né, o maior índice. E muitas dessas meninas, né, que são violentadas, elas vão ter vergonha ou não vão saber falar para os pais. Muitos desses casos que acontecem em casa tem menino e menino também. Exatamente. E às vezes acontece com o próprio pai, infelizmente. Mas quando acontece assim de um tio, de um amigo próximo da família, Padrasto. é muito difícil dizer, porque a criança, eu já conversei com pessoas que passaram por essa situação. Ela acaba se sentindo culpada porque o agressor induz isso na cabeça. Não conta para os seus pais, isso é um segredo nosso. Se você contar, eu vou desmentir. E fala um monte de coisa e a criança realmente fica com medo de relatar para os pais. E eu já ouvi da boca de uma menina que mesmo ela contando para a mãe... Sabe quando a mãe ignora, assim, a filha, não deu ouvido para ela, ignorou, fingiu que não viu a situação, porque era uma pessoa próxima da família. Então, por muito tempo, ela ficou revoltada também com a mãe, que era a única que poderia defender ela e não defendeu porque fez vista grossa. Isso quebrou meu coração, porque a mãe é que deveria ser a primeira a defender a filha num caso desses. E eu acho que os pais têm uma certa... responsabilidade em observar o comportamento do filho, em dar atenção, em orientar e ser um pai transparente para que o filho também tenha a coragem de contar isso para o pai, porque isso faz muita diferença. Imagina, tem gente que passa anos sofrendo o abuso e não consegue sair. É um negócio surreal. Você pensa assim, por que você não gritou? Por que você não fugiu? É um negócio que eu acho que imobiliza tanto a pessoa que
não tem o que fazer. É. É inexplicável. É como se fosse um encarceramento psicológico que a pessoa fica, entendeu? Não é só a questão física, você tem toda uma questão psicológica que às vezes trava a pessoa de fazer algo. Realmente é... E é muito triste esse aspecto que a Suzane falou, porque eu já ouvi também, eu já conversei com pessoas que dizem que foram relatar o caso para a mãe, principalmente meninas, e a mãe não ouviu. Principalmente quando o abuso aconteceu via um padrasto. Então a mãe não quis ficar mal com o marido em detrimento do filho. É extremamente triste, né? A gente vai fazer uma parada agora para o intervalo. Na volta, a gente discute sobre trânsito. Como você é? Você é uma pessoa calma? Você é uma pessoa que toma cuidado no trânsito? Ou você é um pouco mais nervoso? Como você é dirigindo? Participe com a gente. Redação Novo Tempo volta já.